Sei que tem uma turma ali que levantou no começo, mas tem alguém que chegou aí depois. Sinta-se bem aqui, a casa do nosso Rei, do nosso Senhor, do nosso Cristo, aquele que te ama. E o tema dessa noite é aprovados na luz e temido nas trevas. Amém? Talvez você se pergunte, por que não temidos nas trevas? Você vai entender no final dessa mensagem o porquê. Amém? Para mim começar essa palavra, eu queria antes de perguntar quem está visitando aqui que ainda não recebeu Jesus como salvação, como seu único e suficiente Salvador. Você ainda não recebeu Jesus? Hoje eu quero profetizar no nome de Jesus. Quem crê aí em profecias de Deus diz amém. Eu quero profetizar em nome de Jesus que você que já é cristão vai sair daqui com uma convicção a mais. Amém? E você que ainda não é cristão vai sair com uma convocação dentro do seu coração. Deus vai te chamar hoje para ser um aprovado na luz. Abra a sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo de número 2 e o verso 15. Amém? 2 Timóteo 2 e 15. E como de costume, um outro texto está em Tessalonicenses 2 e 4. O Tessalonicenses pode deixar que eu vou ler para você, mas esse primeiro texto eu quero que você procure para nós absorvermos juntos aqui. Amém? 2 Timóteo 2 e 15. Quem encontrou aí, diga aleluia. E quem não encontrou ainda, diz, espera um pouquinho. Vamos esperar aí. Eu quero que você leia junto comigo esse texto. Ele é muito forte para quem é jovem. Principalmente de 0 a 185 anos de idade, como diz nosso irmão Érico. Se você tem mais do que isso, não é o seu lugar aqui. Mas se você está nesse quadro aí, é o lugar certo para você estar. Diz assim a palavra de Deus. Vocês vão me ajudar aí em uma palavrinha só. Procura apresentar-te a Deus, o quê? Aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Parafraseando esse texto aqui, no Tessalonicenses 2 e 4, diz assim: mas como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Amém? O escritor deste livro de Timóteo, nós sabemos quem foi. Foi o apóstolo Paulo. Ele escrevendo essa carta, ele não está chamando aqui um ancião, ele não está chamando aqui uma pessoa de muita idade. Timóteo, no dia que recebeu essa carta, ele não era, assim como eu e como muitos aqui, que já de idade avançada. Ele era bem jovem. Talvez na sua faixa de 17 aos 18 anos, ou até menos. Porque ele era um jovem ainda quando ele foi capacitado por Deus para uma obra. E aqui eu já entro a minha mensagem dizendo uma coisa. Muitos de nós ouvimos lá fora, no mundo, e até mesmo dentro da igreja, que os jovens não são adolescentes, são aborrecentes. Não é assim? E a juventude, muitas vezes, tem sido taxada como alguém que não busca a Deus. Sim ou não? Só que eu vejo totalmente diferente. A Bíblia, ela diz que, jovem, vocês são fortes, porque vocês vencestes o maligno, e a palavra de Deus habita em vocês. Então aqui, essa questão de dizer, a juventude é problemática, é coisa do diabo. A juventude é de Deus, e a Bíblia diz que o jovem cuida das coisas do Senhor. O casado é que cuida das coisas da mulher, a mulher tem que cuidar das coisas do marido. Muitas vezes o nosso tempo fica corrido, mas você, jovem, é chamado para evangelizar, para ganhar almas, para orar, porque você tem um tempo mais livre do que nós. Amém? Então, você é um aprovado de Deus, dê glória a Deus. Para ser um aprovado, ele diz aqui, ó, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Primeira coisa que você tem que fazer, não se envergonhe do evangelho. Quem aqui já se envergonhou alguma vez? Fala a verdade, irmão, não vale mentir.
Você chega na escola, aí alguém vai e diz assim, ó, esse cara aí está indo lá para a igreja Mensagem de Fé, porque eu já vi ele lá. Às vezes o cara, ele vem para a igreja Mensagem de Fé, mas ele não se identifica na faculdade, no colégio. Aí ele diz, olha, ele aí eu vi lá na igreja. E às vezes ele lança assim, meio que fazendo com que você seja envergonhado, mas na realidade, ele também está buscando. Ele está indo, aí ele fica... Mas eu quero te dizer uma coisa, não se envergonhe do Evangelho de Cristo. A Bíblia diz que ele é poder de Deus na vida daquele que crê. Você crê? Pois ele é poder de Deus na sua vida. A primeira coisa que eu vejo Paulo dizendo, ei Timóteo, tu é um rapazinho novo, cara. Tu tem tanta coisa para pensar, tem um futuro todo pela frente. Mas eu quero te propor uma coisa. Deus tem sonhos em tua vida. Que quando você for realizando os sonhos de Deus, as bênçãos vão te seguindo. Você vai ser aprovado na luz. E lá na frente você vai entender que você vai ter uma autoridade tão grande que as trevas vão ter que se tremer diante da tua presença. Amém? E ele diz, então não se envergonhe. E a segunda coisa é que maneja bem a palavra da verdade. Quem aqui gosta de ler a Bíblia? Diga glória a Deus aí. Levanta sua mão aí, quem gosta de ler a Bíblia. Até aquela parte que fala sobre a genealogia. Quem é que gosta de ler aquela parte? Eu sempre gosto de dizer isso nos estudos, irmão. Às vezes a gente pega a Bíblia e quando chega na parte da genealogia a gente fica... Eita Jesus, termina logo essa parte aqui, porque o negócio é complicado, Senhor. E fulano nasceu, e nasceu Beltrano, e Cicrano, e você vai, só falta não terminar. Mas você lendo essa parte, Deus vai falar com você também. Se você crê nisso, diz amém. A Bíblia toda ela é inspirada por Deus. Amém? Então você tem que saber manejar. Todo obreiro tem que saber manejar a sua ferramenta. Se você pega um médico com um bisturi na mão e ele nunca tenha treinado, nunca tenha exercido para ver o estrago que ele faz numa pessoa. Pega um camarada que vai capinar a primeira vez na vida. Primeira coisa que acontece, a mão dele fica logo cheia de caldo, porque ele não sabe pegar no cabo da enxada direito. Aqui não tem ninguém que capina não, né? O jovem tem que capinar um pouquinho, que é para ficar forte, amém? E aí, ó, pode ser que ele cause até um acidente com ele, ou até com outro. Sim ou não? Quem não sabe usar direito a ferramenta, é prejudicial para ele mesmo, e até para os outros. Você já percebeu por que existe tanta heresia? A pessoa não usa a Bíblia, não lê a Bíblia, aí vai lá no Facebook. Tem muita gente que faz isso, viu? Aí posta porque não sei o que e tal. Tudo posso naquele que me fortalece. E quando você vai ver, ele está usando um fundamento que não tem nada a ver com a Bíblia. Ele está com um copo de cerveja, tudo posso naquele que me fortalece. É ou não é? O cara tá, não sou contra malhar não, e é até bom mesmo, porque tem que cuidar do corpo, mas o cara às vezes tá malhando, e aí ele diz que o sono é dos preguiçosos, e só os fortes herdarão o reino dos céus. Aí começa a pegar textos da Bíblia, e vai tentando trazer um fundamento para as coisas que ele está fazendo, é ou não é assim? Eu já vi pessoas pegarem cada texto e fazer cada aberração. Só que aqui ele está dizendo que eu e você, jovem, eu estou me incluindo porque eu ainda sou. Quem me considera jovem aí diz amém. Amém. Estou bem na fita ainda, né? Então, você tem que saber manejar a palavra de Deus. Irmão, se tem uma coisa que... Sabe por quê? Que muitas vezes a gente fica intimidado de falar do Evangelho? Porque a gente não conhece ele. É ou não é? Você vai conversar com um ateu, você já fica ali. O que eu vou dizer? O que eu vou dizer? É ou não é assim? Você já fica com medo. Não, eu não vou nem falar com a professora de filosofia, porque a mulher é crânio. Porque você não lê a Bíblia. Se você lesse a Bíblia, uma palavra só muitas vezes basta para quebrar todo o preconceito, tudo aquilo que vier contrário. Uma palavra só. Quantas vezes lá na faculdade, eu estava lá na roda, menino, mas o pessoal lá falava mal do evangélico e não sei o que e tudo. Aí quando uma das meninas lá, que era muito crítica, olhava para mim e disse assim, professora, fulano de tal é evangélico. Todo mundo, ó.
Só eu na sala de evangélico. Aí, é verdade, Paulo, tu é evangélico? Eu disse, graças a Deus, sou. Aí ele disse, mas tu não leva a mal o que a gente está falando, não. Aí eu digo, não, nem levo a mal, e nem o que vocês estão falando vai interferir na minha fé. Aí um dia desse eu estava ouvindo um comentário no YouTube, de um cara que disse assim, por mais que alguém diga, eu não acredito na lei da gravidade. E ele subia aqui e ele dizia, eu não acredito. E ele pular, não é porque ele não acredita que ele não vai se tacar no chão, não. É ou não é? Eu não acredito na lei da gravidade. Pois pule para você ver se ela não existe. Do mesmo jeito é o Deus que você crê. Eu não creio em Deus, Ele não existe. Não é porque você não crê que Ele deixou de existir. Ele nos ama, nos chamou para sermos aprovados na luz aqui. Para que as trevas temam você, você precisa ser como Paulo está dizendo. Você tem que, primeiro, não se envergonhe. Não tenha vergonha daquilo que Deus colocou na sua vida. E segundo ponto, maneje bem a palavra da verdade. Leia a Bíblia Sagrada, porque ela pode trazer benefício para você e para quem está do teu lado. Sabe por que Jesus nos chama para sermos aprovados na luz? Porque tem muitos lá fora precisando de ouvir uma palavra de esperança. Tem uma frase que nós ouvimos e já se tornou é chavão que diz, é? Chavão, né? Eu queria só uma luz no fim do túnel. E eu quero profetizar que essa juventude da Igreja Mensagem de Fé vai ser a luz no fim do mundo, de muitos túneis. De muitas pessoas que vão estar desesperadas e elas não querem nem saber de Deus. Mas quando vê a luz de Deus brilhando em você, ela vai dizer, aconteceu alguma coisa diferente na vida desse camarada. Você já ouviu aquela expressão que diz assim, que todo crente é diferente, ele tem um brilho no seu rosto? Não é o gel, não é a meleca que você passa no rosto que deixa... Meleca que eu digo aqui, não sei, no bom sentido, viu? Não é o óleo que você passa que deixa o brilho. Não, tem um brilho especial do Espírito Santo de Deus na sua vida. Amém? E ele diz aqui, ó, no Tessalonicenses, nós fomos aprovados por Deus para que o Evangelho nos fosse confiado. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Confiança, nós pregamos aqui da última vez sobre amizade. Deus, Ele confia nos seus amigos. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Eu confio em você, juventude. Eu confio o meu Evangelho a você. Amém? E ele dizia, eu falo não para agradar a homens. Eu vi uma postagem hoje ainda no Facebook, que dizia assim, a Bíblia tem o que os homens mais odeiam, a verdade. Sabe por que o mundo odeia a verdade? Porque a Bíblia diz que eles estão em trevas, e as trevas não vêm para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem é de Deus, vem para a luz para ser aprovado. E assim Deus está te convocando, te chamando. Agora eu quero te dizer uma coisa. Olha só o que aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, versículo 15. Você não precisa abrir. Eu fiz questão de digitar, porque eu gosto de dizer muito texto bíblico. E aí se eu for mandar você abrir todos os textos, nós vamos levar um tempão aqui. Amém? E eu já estou quase na hora de terminar a mensagem, ainda não saí do começo aqui. Mas olha só. Atos 19, 15 diz assim, ó. Respondendo, porém, o espírito maligno disse, eu conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? Jesus é conhecido no reino das trevas. A Bíblia diz que o diabo crê que estremece. Jesus é conhecido no reino das trevas. Tu é filho de quem, hein? Tu é filho de quem? De Deus. Jesus era filho de Deus, Jesus é o próprio Deus, Ele habita dentro de você. Se Jesus é conhecido no reino das trevas, você também é conhecido no reino das trevas. Quando eu olho aqui para a vida desse Paulo escrevendo aqui a história, contando sobre esse ato, o maligno disse, eu conheço a Jesus e eu conheço a Paulo, mas vocês não conhecem. Sabe quem era? Eram 5 camaradas, que olharam e viram Paulo chegando na cidade. Quando Paulo entrou, tinha uma adivinha e tinha um Elimas, o encantador, que era endemoniado, cheio do capeta. Quando ele ia passando, Paulo ficou perturbado. Nós já ouvimos essa mensagem, foi o que ele fez? Eu te repreendo em nome de quem? De Jesus. Meu irmão, o demônio tem que sair no nome de Jesus.
Quando ele repreendeu, o demônio caiu por terra. Esses 7 filhos de Seva, que a Bíblia conta, depois você vai ler, Atos 19. Eles olharam e disseram, opa, Paulo está expulsando o demônio no nome de Jesus. Eu quero também. E a autoridade de Deus é só para quem quer ou é para quem busca de verdade? Quem concorda que é para quem busca, diz amém. Os filhos de Seva não queriam pagar o preço de ter autoridade. Não queria ler a Bíblia, não queria orar, não queria jejuar, não queria pregar o evangelho, não queria fazer nada. Eles queriam só ter autoridade. Ah, como é bom ter autoridade. Tudo que eu queria era chegar. Já imaginou, irmão, a gente entrando na faculdade, porque na faculdade tem um bocado de endemoniado. Pode não ter um bocado de demônio em pessoas, mas assim, em pessoa que eu digo, mas dentro das pessoas tem muito demônio. Aí você entrando dentro da faculdade, ó, todo. Aí olha assim, só no olhar você já identificava aquilo ali. Ei, gafanhoto, Satanás, pega o beco. Aí, pá, um bocado de gente caindo. Já imaginou? Você não orando, não pregando, não jejuando, não pagando preço nenhum. E tendo toda essa autoridade, era moleza. Os filhos de Seva disseram, eu vou e nós vamos. Aí os 7 lá fizeram uma rodinha. E aí nós vamos pegar o primeiro ali, ó, tem um endemoniado ali. Vamos lá, foram os 7 filhos. Vamos lá, e cercaram. Sai em nome de Jesus que Paulo prega. Sabia nem expulsar demônio. Sai em nome de Jesus que Paulo prega. Sai. O demônio olhou assim. Eu conheço Jesus. E eu sei quem é Paulo. Quem são vocês 7? Obrigado aí, Érico. Os cabas começaram, ó, a recuar. Eu disse, espera aí que ele está conhecendo a gente aqui. O negócio vai ficar feio. A Bíblia diz que um camarada só, cheio do capeta, pegou os 7, meteu a pé, mas foi sola para mais de 100. A ponto de a Bíblia dizer, pode ler, saíram nu pelado, rasgaram a roupa toda, saíram os 7 fugindo, foragidos porque não tinham unção e graça de Deus. Porque eles conheciam o Paulo e o Jesus que Paulo pregava, eles não tinham intimidade. Você é convocado para ser um aprovado na luz, tendo intimidade com o Cristo amado, que habita dentro de você. Deus, ele é tão maravilhoso que ele não te deixa distante. Ele diz, eu sou Deus de perto e Deus de longe. Eu abençoo você aqui, eu ando com você aqui. Mas se você me pedir, eu vou na tua família e visito. Se você tiver a convicção, como eu estou dizendo aqui, disse no começo, se você tiver convicto, Deus vai operar milagres através de você. E eu quero te dizer no nome de Jesus, Deus quer derramar uma aprovação sobre cada um de nós. E é na juventude de hoje, porque a juventude não é a igreja do amanhã, é a igreja do agora. Quando você vai para um evangelismo, você não vê muitos anciãos lá evangelizando, você vê a juventude junta lá, cantando, dançando, entregando panfleto, fazendo coreografia, mas fazendo alguma coisa para o reino de Deus, é ou não é? Olha, puxei a sardinha para vocês, é bênção. Ser jovem é a melhor fase da vida humana, sim ou não? Então jovens, vocês são fortes, o Espírito Santo habita em vocês, vocês são aprovados na luz para ser temido nas trevas. Você está no meio de um palco, meu irmão. Sim ou não? Tem um ditado aí, eu acho que é mais ou menos assim o ditado. Se eu não estiver sabendo, alguém que saiba aí me ajuda. Que diz assim, que a vida é um palco e nós somos os artistas. Mas que tipo de contracenação que você está fazendo? Você é da luz ou é das trevas? Olha o que diz aqui em 1 Coríntios 4:9. Diz assim, ó, porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolo, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feito espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Você está num espetáculo, meu irmão. Tem os céus torcendo por você, tem os anjos lutando e acampando ao teu redor, mas tem os demônios tentando te derrubar. Mas eu quero te dizer uma coisa, a autoridade que o Espírito Santo colocou em você, os demônios vão ter que fugir. E se eles insistirem em entrar, aí os anjos vão guerrear, meu irmão. A peleja vai ser grande. Eu quero citar um exemplo, para mim acelerar aqui essa mensagem, de 4 pessoas bem rápidas. Eu gosto sempre de citar o Antigo Testamento,
e o Novo Testamento. Vocês já perceberam isso? Quem percebeu diz amém. Por que eu gosto de fazer isso? Porque a Bíblia ela é uma completude. Ela não pode ser aceita somente uma parte. Ah, eu sou do Novo Testamento. O Novo Testamento não fala de dízimo, não fala de isso, aquilo. Muito pelo contrário. A Bíblia fala sobre nós sermos dizimistas. A Bíblia fala sobre as coisas da antiguidade, as coisas que precisou ser mudadas, Jesus mudou. Questão do sábado, que ele teve que mudar, sabe por quê? Aí uma vez um camarada veio e me questionou, estava lá no trabalho, esse cara é muito estudioso. E ele disse assim, ei, por que a Bíblia diz que tinha que guardar o sábado, e aí agora no Novo Testamento o pessoal diz que não guarda? Aí eu digo, olha, deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia foi escrita por quem? Aí ele, vocês dizem que é por Deus. Um autor, quando ele diz uma coisa, ele deixou uma coisa escrita. E se alguém que está lendo ou ouvindo interpretar de uma outra forma, ele vai agir errado ou não vai? Vai. Então o autor tem a obrigação de chegar e dizer, peraí, isso aqui não ficou muito claro. Eu quero explicar um negócio para vocês. É assim, assim, assim. Por que Jesus veio e disse, o casamento é assim, assim, assim. Não trai a sua esposa. O que adulterar é réu, né, do fogo do inferno. E aí, lá na frente, Jesus diz assim, ó, adulterar é pecado. Mas se você só olhar e ficar desejando, eu já te jogo no inferno, viu, meu filho? Sabe por quê? Por que precisou ter essa modificação? Porque os homens dizem, da época, não, eu posso dar uma olhadinha, eu posso dar uma saidinha, mas eu não vou adulterar. Aí Deus diz, meu filho, só você olhar e desejou no seu coração, você está condenado. Quer ou vai embora? Foi assim ou não foi que Jesus disse para os discípulos? Os discípulos, Senhor, que palavra dura. Ai, chega, dói o coração. Eles disseram, a porta está aberta. Pode ir embora. Para quem iremos nós, Senhor? Tu tens as palavras de vida eterna. Pedro, cheio de sabedoria. Quem é aprovado por Deus, não precisa se vangloriar. Amém? Ei, rapaz, eu tenho muita autoridade. Vocês estão vendo aqui eu pregando o evangelho, isso é autoridade, amém? Aí eu vou bater no peito, não, sabe quem é que louva a gente? Louva num sentido que eu vou te explicar, é o próprio Deus. Por quê? Porque Deus ele nos aprova. Quem lembra aqui da história de Jó? Eu sempre confundo a história de Jó e de Ló. E uma vez eu estava lá na rádio conversando com o Érico, e eu disse, mas sempre confundo Jó com Ló. Aí o Érico, muito teólogo, né? Disse assim, Paulo, Jó é aquele que perdeu os filhos. Ló é aquele que a mulher virou uma estátua de sal. Aí eu disse, rapaz, tu é muito entendido. Muito obrigado. Mas ele tirou uma brincadeira comigo. E aí eu vejo Deus chegando para Satanás. Foi ou não foi? Deus, irmãos, ei, imagina. Você já olha para o irmão ao teu lado e diz assim, ó, Deus se gaba de você. Eita, está me ensinando heresia. A Bíblia diz que o próprio Deus chegou diante de Satanás, viu o Satanás no meio da reunião. Ah, rapaz, olha quem é que está nessa reunião. Ô Satanás, tu tem visto o meu servo Jó? Aí Satanás disse, ele tinha tudo para pecar, olha Satanás. Tinha tudo para me deixar, para ir para o mundo. Mas pense num cara reto, temente a Deus e se desvia do mal. Na terra não tem homem igual a ele. Meu irmão, Deus se gaba de você. Deus olha para o Satanás. Eu não sei se hoje ele tem esse acesso, eu não sei dizer. Mas eu imagino que Deus ele olha para nós aqui, juventude. E ele olha para as trevas e diz assim, ó, essa juventude podia estar todo dia bebendo, usando droga. Mas olha aí, Satanás, são meus servos. Aqueles que preferem me obedecer, ser como foi pregado aqui, né? Ser puro no meio de uma geração impura. Prefere estar na presença de mim, na minha presença, estar junto comigo, do que estar contigo, Satanás. Perdeu. E aí, ele testifica. Você vai ver essa testificação 3 vezes a mais. Na vida de Enoque, quem conhece a história de Enoque diz amém. Enoque viveu 365 anos. E a Bíblia diz que ele foi tomado dessa terra. Você sabe qual é o nome disso? Trasladação. É a mesma coisa que vai acontecer comigo e com você quando Jesus vier buscar a igreja. Ele vai ser tirado dessa terra.
Quantos anos Enoque viveu? Quantos dias nós temos no ano? Será se não tem aí um dedinho de Deus no negócio para dizer assim, ó, viva 365 dias do ano me adorando, que você um dia vai habitar na minha presença. Será se não tem? A terceira pessoa, Moisés. Quem conhece aqui a história de Moisés? Essa daí é conhecida demais, né, irmão? Se não conhecesse, eu ia embora, viu, pastor? Não conhecesse a história de Moisés. Moisés, cara, fez tudo diante de Deus, levantou, tirou o povo do Egito, fez sinais e maravilhas, e quando ele morreu, aconteceu algo muito interessante. A Bíblia diz que Deus sepultou ele. Quem já viu isso? Deus escondeu Moisés. Escondeu? Escondeu. Vamos ver no livro de Judas, diz assim, ó. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia, brigava com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés. Não ousou pronunciar a palavra de maldição, mas ele disse, o Senhor te repreenda. Sabe o que aconteceu? Moisés era tão íntimo com Deus, que Deus disse assim, eu tenho que levar esse cara e tenho que sumir com o corpo dele. Satanás ficou doido. Cadê o corpo de Moisés? Eu quero saber onde é que está o corpo de Moisés. Por que será que o diabo estava tão interessado no corpo de Moisés? Quem sabe me dizer? Irmãos, eu vou tentar te explicar bem rápido, só resumir. Hoje as pessoas pegam uma talinha de pau e diz que tirou lá da cruz de Cristo, sim ou não? Aí diz, eita, esse pedacinho de pau você leva para casa, coloca lá, faz umas orações e tudo vai melhorar na sua vida. Pega um pedacinho do tanque de Betesda, né, pastor? Como o senhor já falou. Aí levava a pedra e ficava, cura, Senhor, cura. E nada. Agora imagina se encontrasse o corpo de Moisés. Aquele cara ia ser adorado até hoje. Deus sabia disso. E disse, eu tenho que esconder esse camarada. Escondeu. Porque ele era um aprovado por Deus. As trevas têm que tremer, têm que ficar perturbadas. A Bíblia diz que o Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz. Assim são todo aquele que é nascido de Deus. Você deixa as trevas, irmãos, toda balanceada. Balanceada que eu digo no sentido de balançar. Eles ficam com medo quando você pega a Bíblia Sagrada e convida um amigo teu e diz assim, ó, ei, vamos ler um pouquinho da palavra de Deus. A pessoa, não sou evangélico não. Por isso mesmo, meu irmão, vamos ler um pouquinho só para tu conhecer. O diabo já fica... vai botando na orelha do cara lá, sai daí, vai-se embora. Vai. É ou não é assim? As trevas se estremecem. Vou falar de um homem aqui, para me encerrar essa mensagem. Quem foi o homem mais aprovado em todas as épocas? Quem conhece? Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré foi o homem mais aprovado por Deus. E as trevas temia Jesus mesmo antes do seu nascimento. Quer uma prova disso? Vocês já perceberam que durante a história do povo de Israel, todas as vezes quando ia nascer um grande líder, tinha sempre uma grande matança? Era ou não era? Adão foi lá, pecou, o diabo foi lá, tal, recebeu a condenação. E aí Deus disse, ó, da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Foi ou não foi assim? Aí, quem foi que nasceu? Nasceu Caim e Abel. Abel adorava a Deus. Tinha uma essência dentro dele que extravasava, irmão, na presença de Deus. Deus gostava tanto do sacrifício dele que ele disse, um cara desse é demais. Eu amo isso aí. Caim olhou, usado por Satanás, e disse, eu tenho que barrar isso aí, porque isso aí talvez que vai pisar a cabeça da serpente. Matou Abel, nasce Sete, aí lá vem a história todinha, no decorrer da história, você vê Moisés, quando foi nascer, teve que ser colocado dentro de um cestinho, botado no rio, e o rio foi lá, tentaram matar diversas vezes os nascirutos, né, do povo hebreu. Com Jesus não foi diferente. Quando Jesus nasceu, houve uma matança de 0 a 2 anos de idade, foi ou não foi assim? Porque um aprovado por Deus, ele é temido nas trevas. Quando Jesus ele vai crescendo, e ele chega ao seu ministério, quando ele chega na cidade chamada Gadara, quem lembra de Gadara aí diz amém. Chega lá 2 homens, um relato bíblico no Novo Testamento fala que foram 2, no outro diz que foi um
Desses dois textos a gente fica em dúvida, porque um estava presente, o que viu dois. E aí quando ele vê aqueles dois chegando, Jesus vem andando normalmente, desce do barco. Olha a frase, irmão, olha a frase linda. E eis que clamaram dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui nos atormentar antes do tempo? As trevas ficam com medo de você e de mim, com autoridade. Jesus era temido. Amém? A palavra de Jesus era poder na sua boca. Quando a Bíblia diz que traziam os endemoniados, ele dizia: sai demônio, o demônio tinha que sair. E aí eu te convido a uma coisa. Jesus, antes dele morrer, ele chamou os seus discípulos e disse assim: eis que vos dou poder para expulsar de todo espírito maligno. Se beberes alguma coisa mortífera, não te fará dano algum. Vocês vão ter poder nessa terra. O poder aqui não é de você poder ser chamado filho de Deus, é você ter autoridade de ser filho de Deus. Amém? Agora eu te pergunto, muitas pessoas dizem assim: não, mas essa palavra foi para os discípulos. Você já ouviu isso? Não existe mais isso de dons, né? O pessoal não fala? Eu sou discípulo de Cristo. Jesus disse que ia continuar chamando discípulos. Ele disse: e essa promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, aos filhos dos vossos filhos, e a todos quantos estão longe, a todos quantos o Senhor chamar. Jesus continua chamando. A autoridade pode ser derramada sobre você nessa noite. Jesus quer te dar uma autoridade sobrenatural, a ponto de você andar nessa terra e ser como a Bíblia diz, que onde você colocar a planta do seu pé, é seu por herança. Você pode dizer a qualquer inimigo, qualquer demônio que está dentro da sua casa, dizer: eu não aceito mais a ação do inimigo dentro deste lar, porque eu pertenço ao reino da luz, e onde a luz chega, tem que ir embora as trevas. Decrete no nome de Jesus, tome, é o que eu disse no começo, você hoje pode sair daqui com uma convicção, mas se você ainda não tem a convicção nem da salvação, você hoje é convocado, tem a convocação de ser usado por Deus. E deixa eu te dizer, só para me encerrar aqui essa palavra, quando você olha para a vida de 3 homens no Novo Testamento, Filipe, diga Felipe, Paulo e Pedro. Todos eles, quando eles andavam na terra evangelizando, eles só iam falando: amor, rapaz, quero te falar uma história aqui que você talvez nunca ouviu. Porque eles só andavam em nação que ainda não tinha ouvido o evangelho. Sim ou não? E quando ele chegava, os demônios tinham que sair, meu irmão. Caía por terra. Filipe e Paulo, do mesmo jeito. E eu já contei o exemplo de Paulo, quando ele expulsou o de Elimas e o da menina que adivinhava, sim? Mas eu quero te citar o último exemplo, de Pedro, é o mais lindo. A Bíblia diz que a autoridade de Paulo era tão grande, de Paulo, que quando ele não podia ir, pegavam roupas dele e diziam: Paulo, tu não pode ir, tu está doente, tu está preso, mas faz alguma coisa, o povo está crendo, aí corta aí um pedaço dos aventais de Paulo, leva um pedacinho, quando chegava lá, colocava sobre a enfermidade ia embora. A autoridade na vida de Paulo. Hoje não é mais preciso fazer isso, porque hoje você tem celular, você tem carro para ir, você tem qualquer coisa para fazer aí não vai acreditar que hoje isso aí vai ser feito não, amém? Não é para você, como eu preguei hoje à noite, vou pedir o pastor para cortar um pedacinho da minha blusa e dividir aí para os irmãos levar. Não vai dar em nada, só vai dar um pedacinho de pano sujo na casa de vocês. Viu? Mas olha, o mais lindo é de Pedro, irmão. O de Pedro é tremendo, e aí eu te convido a ficar de pé. Olha o que diz, Atos 5, 15 e 16, olha só. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas, e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Aí a gente pode pensar assim: Pedro era o cara, a sombra dele, rapaz, Senhor, me dá uma sombra de Pedro, Pai.
Porque Pedro passava e a sombra dele curava. Não era a sombra de Pedro que curava. A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Existe um ser todo soberano que está sobre você. E a sombra, por que eu botei o tema? Ó? Aprovados na luz e temido nas trevas. Porque quando o diabo olha para você, ele não vê você. A Bíblia diz que nós somos espelho. Quem é que está diante de nós, meu irmão? Jesus se penteando, Jesus lá todo lindo, cheiroso, todo poderoso, olhando no espelho e dizendo: vai meu filho, a minha glória e o meu poder se aperfeiçoam na tua fraqueza. Quando o diabo olhar, ele não vai ver você, vai ver a minha glória. A Bíblia diz que a glória, a excelência não está no vaso, mas na essência que está dentro do vaso. O diabo olha e não vê você, vê aquele que deve